O governo Lula enviou para o Congresso o projeto de lei para a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000 mensais. Segundo dados da Fazenda, 10 milhões de brasileiros serão diretamente impactados. Quem ganha até R$ 5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Para compensar as contas públicas, o governo deverá tributar aqueles com renda superior a R$ 600 mil por ano. Hoje, mais de 80% dos rendimentos da alta renda são isentos de tributação. No Congresso, a proposta de tributação dos mais ricos não conta com a simpatia dos políticos do chamado Centrão, e principalmente parlamentares ligados a Jair Bolsonaro. Durante uma coletiva com o governo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que, com certeza, o projeto sofrerá alterações que, segundo ele, serão para melhor. Ciente das intenções do Centrão, o PT trava uma batalha nos bastidores para tentar minimizar a influência dos deputados bolsonaristas na redação do texto final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o professor e pesquisador em economia, Pedro Rossi. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberta. Prazer estar contigo. Pedro, qual é a sua opinião sobre a proposta de isenção de imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000 mensais? Quais são os possíveis impactos econômicos dessa medida? Roberta, acho que é uma proposta que tem várias dimensões, né? Então, é uma proposta que pode vir a ser uma marca do governo Lula. Eu acho que já tem aí um movimento, olhando para as próximas eleições, o governo que precisa, né, de uma marca, que precisa de uma história para contar, como o Lula sempre teve grandes histórias. E eu acho que essa medida tem o potencial de mobilizar as pessoas, porque ela atinge um percentual grande da população e, evidentemente, traz benefícios ali para uma classe média, vamos dizer assim, de quem ganha entre R$ 2.000 e R$ 7.000, e que pode, enfim, comprar essa medida como algo importante no governo Lula. Ela tem outra dimensão também, que é a dimensão do impacto econômico. Quando as pessoas têm mais renda, elas consomem mais, elas compram mais, elas investem mais, e isso traz benefícios para a economia, né? O pessoal lá do outro lado já está meio apavorado, dizendo que vai gerar inflação, mas isso é bobagem, porque a inflação hoje não vem do lado da demanda, não é um problema da renda, né? É a turma que quer desempregar para baixar a inflação. Eu não sou desses. Então, veja, a medida é positiva no sentido do crescimento econômico também e do emprego. Então, isso pode gerar, sim, algum impacto econômico no curto prazo, até porque o dinheiro está no bolso das pessoas e é no curto prazo que as pessoas consomem e investem. Então, tem essa dimensão relacionada à renda. E tem a dimensão, vamos dizer assim, do próprio debate econômico em torno da taxação no Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais injustas do mundo. Se a gente distribui pelo lado do gasto, por meio de transferências, tem o INSS, tem a Seguridade, tem o Bolsa Família, do lado da arrecadação é o contrário. Do lado da arrecadação é o Robin Hood às avessas, ou seja, a gente está tirando dos mais pobres. E os mais ricos não estão pagando a conta, né? E o governo incluiu nesse PL não apenas a redução de impostos para aqueles ali dessa faixa mediana da distribuição, como um aumento de impostos para as faixas mais altas. Pois é, o atual sistema tributário brasileiro favorece excessivamente os rendimentos da alta renda, né? Com mais de 80% dos rendimentos sendo isentos de tributação para essa faixa. E como você comentou, é altamente desigual o nosso sistema tributário. Você acha que essa proposta, ela não resolve, mas ela ajuda, né, a gente avançar nesse sentido? Ajuda a avançar, por quê, Roberto? O grande problema da carga tributária brasileira, em particular da tributação sobre a renda, é que a renda que é tributada é a renda do trabalho.
não é a renda do capital. As principais rendas do capital, elas não são tributadas. Então, por exemplo, os dividendos e a distribuição de lucros, elas não são tributadas. Então, a gente criou no Brasil uma distorção. Quem é rico, quem tem dinheiro, trabalha como PJ e recebe como empresa, não recebe como trabalhador. E não paga imposto de renda, ou paga pouco imposto de renda. Então, o que acontece é que quem tem condição, quem está relacionado àquelas profissões específicas de alta renda, de alta também capacidade de educação, quem teve acesso a dinheiro, recurso, etc., tem a capacidade de acessar profissões que pagam menos impostos. Enquanto isso, quem é CLT, quem tem carteira assinada, esse sim paga direitinho. Então, a gente tem a aberração no caso brasileiro, e veja como essa aberração aparece no próprio PL, que, como eu disse, avança, mas é um avanço muito pequeno. Veja, o que o PL está dizendo é que quem ganha acima de 50 mil reais por mês vai ter que começar a pagar. Quem ganha acima de 100 mil reais por mês vai ter que pagar um mínimo de 10% da sua renda. Veja, se eu ganho 100 mil reais de renda do trabalho, eu pago 27,5. Agora, se são 100 mil reais, que é renda do capital, lucros e dividendos, aí não, aí eu posso não pagar nada, inclusive. O que o governo quer é que pague no mínimo 10%. Só que o 27,5 está aí hoje, para uma faixa de quem ganha acima de 5 salários mínimos já entra nessa faixa de 27,5. Então, veja, há uma discussão a ser feita que é fundamental. Por que as pessoas ricas no Brasil pagam tão pouco imposto de renda? E eu acho que esse PL coloca isso em discussão. Nós vamos ver essa discussão no Congresso, porque ainda assim, ainda sendo algo tímido, ao meu ver, vai ter discussão no Congresso, vai ter gente querendo tirar esses impostos dos mais ricos, dizendo que isso vai acabar com a criatividade do mais rico, que vai desinibir o trabalho e a contribuição dessas pessoas para a sociedade, o que é uma bobajada, né? Então, acho que é também um PL que ajuda nesse debate que é tão fundamental para a economia brasileira. E Pedro, quantas pessoas serão beneficiadas com essa isenção até 5 mil reais, hein? Olha, o governo está falando de em torno de 10 milhões de pessoas, então é bastante gente. Tá? Uma parte dessas vai ser muito beneficiada, que estão ali na faixa que ganham próximo de 5 mil, que aí vão ser isentas. Então, enfim, o presidente Lula falou em quase que um 14º salário, é em torno disso, né? Uma pessoa que ganha ali quase 5 mil reais vai ter em torno de 4 mil reais extra por ano de economia. Isso é relevante, né, em termos de economia, em termos de consumo, em termos de circulação da renda. Então, potencialmente, essa medida ela pode ajudar o governo no sentido de construir um apoio numa classe média. Eu acho que existem outras medidas que podem ser também enfrentadas. A própria inflação de alimentos é outra questão fundamental que o governo tem que enfrentar. Ao meu ver, a escala 6x1 é uma excelente oportunidade para colocar em discussão as questões do mercado de trabalho, e a tributação já está em pauta agora com esse PL. Se a gente pensar, né, num Brasil onde a desigualdade econômica seja um pouquinho menor, onde você acha que a gente deveria mexer para ter, de fato, algo bem significativo nessa disparidade? Eu acho que a carga tributária, Roberto, que é o tema do nosso programa, ela pode ser revolucionária, porque nada mais é do que uma decisão da sociedade de onde a gente vai tirar o dinheiro para financiar o que a gente quer construir coletivamente. Isso é a política fiscal. O lado do gasto é o que a gente quer construir ou para quem que a gente quer transferir, se quer transferir do mais pobre do mais rico para o mais pobre, ou do mais novo para o mais velho. Isso é uma decisão social. Se a gente quiser, a gente transfere. Se não quiser, não transfere. Ou onde que quer investir, se a gente quer praças públicas, se a gente quer universidade, se a gente quer um SUS. São decisões sociais. Esse é o lado do gasto. E como a gente financia isso? Esse é o lado da arrecadação. Se a gente financia isso dos mais ricos, se a gente financia isso pelas atividades econômicas, etc. E o grande problema brasileiro é que, primeiro, a carga é muito concentrada em bens e serviços.
Então, ela penaliza os mais pobres. Ou seja, se eu for ali no mercado comprar uma garrafa d'água, eu vou pagar de imposto nessa garrafa d'água o mesmo que uma pessoa pobre está pagando. E o mesmo que uma pessoa mais rica que eu está pagando. Então, relativamente, cada um paga um imposto diferente relativo à sua renda. Então, é muito melhor que o imposto esteja sobre a renda de cada um do que sobre as coisas e serviços que as pessoas estão consumindo. E o caso brasileiro pesa muito bens e serviços na carga tributária, diferente de outros países. Nos países centrais não é assim que acontece. Então, nos países centrais, geralmente é renda, riqueza e a folha de pagamento. A gente deveria migrar para isso. E, de outro lado, corrigir as distorções do próprio imposto de renda. Ao meu ver, a gente deveria colocar imposto sobre toda a distribuição de lucros e dividendos. Ou seja, seria muito além do que o governo está propondo. Não é só para quem não pagou os 10% que ganha mais de 100 mil reais. Seria sobre toda a transferência de lucros e dividendos, tem que pagar o imposto. Pode colocar na mesma tabela, inclusive, do imposto de renda sobre o trabalho. Isso corrigiria até distorções do tipo ter tanta PJ no Brasil. Outro dia eu vi um indicador que mostrava que o Brasil é um dos países que mais tinha empresa no mundo. Seria porque a gente é muito empreendedor ou coisas do tipo? Não, é porque a gente tem um sistema tributário que nos faz criar subterfúgios. Então, as pessoas criam empresas o tempo todo para exercer profissões que, na verdade, são profissões de trabalhadores, né? Então, eu acho que a gente deve mexer nisso. Ou seja, a carga tributária é fundamental para reduzir a desigualdade. É tão fundamental, Roberto, que há um bloqueio em torno desse debate. Então, por isso que é importante também a gente discutir isso, como estamos discutindo aqui, e criar campanhas, mobilizar a população em torno do potencial que isso tem de reduzir desigualdade no Brasil. Eu faço uma breve pausa nessa entrevista para trazer uma super novidade do ICL. É que nós reunimos as maiores lendas do esporte para ensinar como você pode encontrar a sua melhor performance e superar limites no esporte e também na vida. Descubra a diferença entre o comum e o extraordinário no programa inédito de formação esportiva PEX, que é a Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. O PEX é o primeiro programa do mundo a reunir atletas como Mark Allen, Joana Maranhão, Formiga, Ronaldo da Costa, Mijaín Lopes, que é um lutador cubano, e muitos outros. Para descobrir tudo sobre essa novidade, garanta sua vaga na aula inaugural com Mark Allen, 6 vezes campeão do Ironman e eleito pela ESPN como o maior atleta de endurance de todos os tempos. Vai ser no dia 30 de março, que é um domingo, às 8 horas da noite, com mediação de Eduardo Moreira. Garanta já a sua vaga em detalhes icl.com.br. E como disse o presidente Lula, a bola agora está com a Câmara dos Deputados, né? E o presidente Hugo Motta disse que talvez faça sim alterações. E aí eu te pergunto, como é que você enxerga esses próximos passos dentro da Câmara? Porque a gente sabe que existe um centrão, né, que favorece os mais ricos e o mercado financeiro, e ele vai querer mexer nessa proposta. Já indicaram que uma boa saída seria enxugar a máquina, ou seja, que o governo federal enxugasse os seus gastos e não os mais ricos pagassem mais. Você acha que a discussão vai ser por aí? Esse argumento de enxugar a máquina de novo, cobrar dos mais pobres, né? Porque, como eu disse há pouco, o gasto público basicamente é o gasto destinado aos mais pobres. A gente está falando basicamente da Seguridade Social, que beneficia os idosos, aí é distributiva na margem. A gente está falando de saúde, que é muito redistributiva. Quem usa saúde no Brasil é principalmente os mais pobres. Quem usa a educação pública igualmente, ou seja, é daí que a gente vai enxugar, ou seja, a gente vai fazer uma redução de impostos sobre a classe média para tirar dos mais pobres, ou a gente de fato vai botar no imposto de renda quem tem que pagar e não paga, né? O presidente Lula falava na eleição que é colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. De certa maneira, ele está cumprindo a promessa deles.
Então, esse argumento não procede. Tem também aquele argumento que o pessoal gosta de usar, que remete à década de 80, da era Reagan, que é a ideia de que existe um gotejamento de cima para baixo e que tirar impostos dos mais ricos é bom, é benéfico para a economia. É o que o Trump está fazendo, né? Aliás, o Trump está fazendo isso, tirando impostos mais ricos e querendo arrecadar e compensar com imposto sobre importações, o que vai dar uma confusão danada para a economia americana. Eu acho que aqui a nossa discussão é outra e é muito mais razoável. É simplesmente colocar as pessoas que têm que pagar no imposto de renda. E aí, para fazer isso, Roberta, é basicamente mobilização social. A gente tem que colocar as câmeras e colocar o debate público em torno do Congresso Nacional para ver quem é o hipócrita que vai dizer que não vai tirar imposto de renda de quem ganha R$ 5.000 porque o mais rico não quer pagar. Eu acho que esse é o debate que tem que ser feito. Eu acho que a inflação brasileira ela tem que ser enfrentada com vários instrumentos, e não só com a taxa de juros. Ela pode ser usada, é uma caixa de ferramentas que precisa para combater uma inflação de múltiplas causas. Eu brinco que o Banco Central usa martelo para apertar parafuso, ou seja, sempre a taxa de juros quando a inflação é de qualquer coisa, se é de alimentos, se é de isso, se é de aquilo, se é câmbio, se é isso, é tudo taxa de juros. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza nisso. A inflação é um problema que a gente tem que sempre lidar, porque ela é crucial, né, porque ela interfere sobre o poder de compra das pessoas, mas o poder de compra das pessoas não depende só da inflação, depende também da renda. E essa medida é para aumentar a renda das pessoas. Então, é uma medida positiva em geral para a economia e para o desenvolvimento econômico brasileiro. Pedro, queria fazer uma outra correlação, que é o brasileiro investir mais dinheiro na economia e as taxas de juros que têm aumentado sistematicamente. Essa é uma relação muito mencionada, né? A turma que defende aumento de juros diz que há um aumento de demanda na economia brasileira e que os juros têm que sempre responder esse aumento de demanda. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que o Brasil pode crescer mais e isso não necessariamente vai pressionar a inflação. Eu acho que a inflação ela tem dependido menos da renda das pessoas, que tem crescido, mas não tem crescido tanto assim. E muito mais de choques de preço, é choque de câmbio, choque de alimento, é a crise climática fazendo efeito aqui, ali. Então, veja, são elementos relacionados aos custos. Então, esse argumento de que, olha, não é para dar renda para as pessoas porque isso vai gerar inflação, não é um argumento que a gente tem que considerar. Eu acho que a gente tem que pensar o desenvolvimento de uma maneira ampla, um desenvolvimento necessariamente distributivo, porque o Brasil é um país muito desigual. E não tem como a gente desenvolver sem se preocupar com essa desigualdade, sem se preocupar também com o meio ambiente. E o Banco Central, evidentemente, tem que cuidar da inflação, mas esse cuidado ele não deve interferir no emprego, na renda das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que separar essas duas discussões, né, e deixar muito claro que o processo de desenvolvimento brasileiro tem que ser um processo redistributivo e que o Banco Central tem que se adaptar a isso, não o contrário. Se eu fosse fazer uma reforma tributária no Brasil, eu faria de outra forma, Roberta. Eu transferiria carga tributária dos impostos indiretos, que são aqueles que eu mencionei há pouco, que incidem sobre as coisas e os serviços, para a renda. Eu acho que o imposto de renda é o melhor imposto que tem, porque ele tem uma capacidade arrecadatória muito grande e ele incide justamente sobre as pessoas e a sua capacidade de pagamento. Então, eu faria uma reforma muito mais ampla e não necessariamente isentaria todas as... Ou seja, eu posso começar com taxas muito baixas para pessoas fazerem parte de um processo. Ou seja, eu entendo a carga tributária como algo que está fazendo a sociedade se beneficiar por serviços públicos, fazendo a sociedade melhor pelo balanceamento da renda entre os jovens, entre os velhos, entre os ricos e os pobres, ou seja, eu estou tornando uma sociedade mais igual. É assim que acontece nos países mais desigualitários. Né? O cara que está ali no 20% mais pobre já começa a pagar uma taxa de 1%, 2%, mas também não paga imposto sobre as coisas. Então, uma outra carga tributária, uma carga tributária ideal,
ela teria esse balanceamento entre a redução do preço das coisas e serviços. Isso favorece, inclusive, a própria competitividade brasileira, isso reduz a inflação também, porque você reduz a renda disponível das pessoas, mas reduz o custo de produção de serviços e bens. Então, eu melhoro a competitividade dos produtos brasileiros, eu reduzo o preço das coisas, e fico numa situação melhor. Então, veja, do ponto de vista ideal, eu faria outra reforma, mas evidentemente que o governo está sinalizando para um tema importante, em um momento importante, que a gente precisa de indicações no campo da economia para mobilizar as pessoas, um governo que busca uma marca. Então, no geral, essa medida ela traz elementos positivos para a economia brasileira. Não, e de fato, as pessoas estão muito preocupadas e desesperadas, principalmente com o valor do supermercado e da feira. Por isso eu te pergunto, você acha que essa mensagem de isenção para quem ganha até R$ 5.000, ela chegou na população? Eu acho que vai chegar mesmo quando começar a sentir no bolso, né? E aí isso vai depender também como que as pessoas vão balancear isso com a perda de poder de compra em relação à inflação e o ganho de poder de compra em relação à isenção de impostos. Então, acho que tem esses elementos, e tem outros elementos que entram em cena, para o próprio mercado de trabalho, a forma como a renda cresce ou não. Então, essa medida ela pode ser eventualmente neutralizada se a economia der uma desacelerada grande. Então, é importante também não colocar todas as fichas nisso. A gente precisa, de fato, de uma economia que cresce, de mais investimento público, a gente precisa, de fato, de aumentos de salário, coisas do tipo. Eu acho que é uma limitação muito grande dada pelo arcabouço fiscal que limita o governo em alguns projetos específicos. Tanto que essa medida ela é uma medida possível dentro daquilo que está posto pelos limites do arcabouço fiscal. Mas ela não é, vamos dizer assim, uma bala de prata. Eu acho que é preciso pensar em outras medidas, é preciso desenvolver, ao meu ver, o governo precisa de um empurrão em termos de um debate mais duro com a extrema-direita. A extrema-direita está aí o tempo todo. Não é possível que a gente tenha que fazer um debate público olhando para o centro sistematicamente, quando, na verdade, a gente tem, do outro lado, as propostas mais absurdas e bizarras, quando, na verdade, a gente precisa colocar propostas ousadas na mesa. A gente precisa pensar um Brasil do futuro. A gente precisa pensar uma transformação ecológica, como o próprio governo propõe, mas para fazer uma transformação ecológica a gente precisa de recursos em larga escala, a gente precisa de um governo muito atuante. A gente precisa, sim, de dívida pública, inclusive, para fazer uma transformação que vai trazer benefícios de médio e longo prazo para o país. Então, projetos ousados, até mais ousados do que esse, precisam vir à mesa, ainda que isso provoque discussões, e essas discussões são bem-vindas, porque a população, inclusive, vai ver que o governo está brigando por um futuro diferente, né? Brigando para reduzir as desigualdades, brigando por melhorias de serviços públicos, melhorias da renda da população mais pobre. Então, ao meu ver, essa medida ela é uma medida, mas ela não resolve as grandes questões que o Brasil tem na mesa. Pois é, até porque essa isenção valeria a partir de 2026. A gente sabe que o presidente Lula está perdendo muito a popularidade, então outras saídas, outras soluções precisariam ser pensadas. Em economia, existiria alguma bala de prata que poderia resolver essa questão a curto ou médio prazo? Essa é uma boa pergunta. Ó, essa altura do campeonato, Roberto, eu já não acredito mais nisso. Se fosse no início do governo, assim como nós lutamos por isso, né? E desde o início a minha proposta foi, olha, esquece esse teto de gastos proposto pelo arcabouço fiscal e é necessário fazer um plano de investimento que de fato acelere a economia brasileira e melhore a infraestrutura, né? Melhorar a infraestrutura também tem efeitos desinflacionários, porque reduz custos de transporte e outros custos logísticos, etc. Ou seja, é possível, ou pelo menos era possível, implementar um plano de investimento lá atrás. O investimento toma tempo, né?
Investimento, se a gente começar a pensar nisso agora, não chega ao ano eleitoral de uma maneira completa. O que é mais rápido seriam medidas do tipo aumento de salário mínimo, que também está bloqueado pelo arcabouço fiscal e pela nova regra que foi proposta. Isso seria injeção de recursos, né? Assim como medidas de transferência de renda, como Bolsa Família, etc., que também sofrem do problema de não caberem no arcabouço fiscal. Veja que eu sempre volto a essa questão do arcabouço fiscal. E eu acho que essa discussão tem que ser feita, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser feita. Ou seja, não tem por que a gente precisar de um teto de gasto que limita o crescimento do gasto do governo a 2,5% ao ano. No primeiro governo Lula, segundo governo Lula, o gasto crescia em torno de 5% ao ano. Isso já ajudou a colocar a saúde e a educação para as pessoas, ajudou o país a crescer, ajudou o salário mínimo a aumentar 70% nos governos Lula e Dilma. Ou seja, isso foi fundamental. E agora esse instrumento ele foi menosprezado por esse governo. Então isso é uma das questões que, ao meu ver, é fundamental. E não tinha teto de gastos lá no governo Lula, no governo Fernando Henrique também não tinha teto de gastos, e nós fomos pautados por isso. No governo Lula, se o gasto crescia 5%, a dívida pública caía, porque o país crescia. Então, mudar a mentalidade em torno da questão fiscal, pensar no crescimento e no desenvolvimento econômico é fundamental. É curioso que agora a dívida pública caiu. E aí fica todo mundo se perguntando, mas a dívida pública caiu e o governo está gastando, tem que cortar gasto. Não, a dívida pública caiu porque o PIB nominal subiu. Não tem nada a ver com o gasto público que foi economizado, absolutamente nada. A dinâmica da dívida, ela tem os seus próprios motivos que não são relacionados necessariamente ao gasto público. Então, a gente tem que parar com essa coisa de que tem que cortar gasto público. Isso é um argumento totalmente ideológico, ideologicamente orientado, de que a gente precisa sempre estar reformando o Estado brasileiro para cortar gasto público. Então, isso é uma discussão fundamental que precisa ser feita. Eu espero que seja feita por esse governo antes das eleições. Estamos de olho, Pedro, e torcendo aí, né, pelos preços no mercado e pela aprovação, né, dessa isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. Pedro Rossi, obrigada pela aula. Volte mais aqui no Em Detalhes. Obrigado, Roberto. Um abraço. Olha, e o Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e Fábio Panunzio. E logo depois, às 11h30 da manhã, tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Até lá. Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Você fica preocupado com os seus filhos, que eles estão se tornando sedentários, que só mexem ali na tela, no computador, ou quando às vezes seus filhos são um pouco mais velhos, eles entraram nessa onda de querer trabalhar e estão descuidando da saúde, quando eram mais jovens faziam esportes. Deixa eu dar uma dica para vocês. No dia 30 de março, a gente vai iniciar uma jornada esportiva, mas que tem uma aula inaugural que é aberta para todo mundo assistir, o Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele venceu 6 vezes o Ironman no Havaí. E ele traz ferramentas e conceitos para todo mundo poder aplicar na vida e buscar uma performance esportiva melhor, mas mais do que isso, esse gosto pela atividade física, pelo esporte e essa melhoria na saúde que todo mundo pode ter. Então, dá essa dica para os filhos de vocês assistirem essa aula gratuita.